Regina, vamos começar. Eu acredito que aqui todos estão nos vendo, nos ouvindo bem. Perfeito. Oscar Reis também aqui, comentando que está ouvindo o áudio. Perfeito. Nós temos aqui um pequeno delay entre a transmissão para o LinkedIn Live e para as outras plataformas. Então, agradeço aí o feedback de todos. Então, vamos lá. Começando aqui, eu passei o vídeo aí da Ohio Business Consulting, é a nossa empresa aqui em Valinhos, de consultoria em gestão empresarial. E um dos pontos, algumas pessoas aí já participaram de outros eventos presenciais que nós fizemos, em virtude da pandemia aqui, lógico, nós estamos tratando num evento virtual, e por esse motivo aqui, então, nós vamos atuar e vamos, dessa forma virtual, trazendo sempre conhecimento, sempre novidades, informações, tendências de mercado para todos os participantes, todos aqueles que têm interesse em se desenvolver. E hoje a OBC traz aqui a Regina Dorriguello, que já participou de outros eventos aqui conosco. Hoje ela é gerente de projetos da Companhia de Talentos, nessa parte de recrutamento e seleção. Eu tenho o prazer de encontrar aqui com a Regina mais uma vez. Ela participou do outro evento presencial que nós tivemos aqui. Foi excelente. E hoje nós vamos falar bastante sobre esse ponto de desafios de carreira e como que as pessoas, como que vocês que estão buscando uma recolocação, estão buscando se aprimorar, estão buscando se destacar na sua carreira, podem fazer isso de uma maneira muito fluida, muito correta e realmente ultrapassar esses desafios, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de mudanças de forma de trabalho, de local de trabalho, que está trazendo bastante adaptação, uma necessidade de adaptação grande para todos. Então, Regina, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento aqui com todos. E eu agradeço aí, só colocar aqui, mais uma vez a sua participação. Regina, quiser se apresentar aí para todos que estão participando, eu agradeço aí mais uma vez a você estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento, compartilhando as informações que você tem sobre desafios de carreira, sobre o mercado de trabalho. Bom, eu te agradeço pelo convite. Dessa vez, que pena que não é presencial, né? Porque quando teve o evento presencial foi muito legal. A gente teve muita troca bacana com quem esteve lá presente, mas a gente está se virando do jeito que dá. Espero que seja o finalzinho, né? Que a gente esteja num ciclo se encerrando aí desse negócio de pandemia. Mas eu quero te agradecer pelo convite, te dizer que é um prazer estar aqui com você de novo. Estou aqui aberta para contribuir, para a gente bater um papo. Bom, sobre mim, eu desenvolvi aí uma carreira toda dentro da área de recursos humanos. Eu me formei em publicidade, mas o bichinho de pessoas me picou e eu nunca mais saí dessa área, então estou indo aí para mais de 18 anos de experiência em recursos humanos. Sou apaixonada por pessoas e isso está muito vinculado ao meu propósito de vida, que é contribuir para a vida e para a carreira das pessoas, e é isso que eu tenho feito, a isso que eu tenho me dedicado durante todos esses anos. Hoje eu estou na Companhia de Talentos e tem sido uma jornada sensacional. É uma empresa maravilhosa. A gente tem diversas divisões. Eu trabalho na divisão de recrutamento e seleção de jovens, com programas de estágio e de trainee, mas a gente também tem a CIA de Experts, que trabalha com posições mais específicas, com hunting, e com posições de jovens profissionais, jovens executivos. Então, é uma empresa que tem área de desenvolvimento e a gente se dedica aí a fazer a diferença, tanto na vida, na carreira e na educação dos jovens, né, nos entrantes, quanto para as empresas, para poderem se abrir e trazerem esse público da melhor forma possível. Joia, que bacana, carreira excelente aí, um suporte excelente nessa parte de desafios de carreira propriamente dito, né? Então, realmente, é legal que existe esse suporte de empresas. Eu acho que tem várias empresas sérias aí no mercado, a Companhia de Talentos, sem dúvida, é uma delas. Eu já tive a possibilidade de
há um bom tempo atrás, fazer um processo seletivo através da companhia de talentos. Foi muito bem estruturado, foi muito bacana esse processo, e eu gostei bastante. E é interessante esse momento aí que a gente está vivendo, de ter realmente essa estruturação, porque realmente nós estamos vivendo um momento desafiador em termos de mercado de trabalho, em vários pontos. E aí, lógico que a Regina aí é que vai colocar mais para nós. Mas o que nós vemos aqui em termos de consultoria da Ohio Business Consulting é justamente essa parte de recolocação em termos de idade, em termos de currículo, ou até mesmo como as empresas, é um ponto que está muito forte, como as empresas manterem um bom ambiente de trabalho. Eu acho que esse é um tema que está aí. Nós tivemos aí as Olimpíadas em que isso foi ressaltado bastante, a questão de ter a qualidade de trabalho, de ter uma saúde mental para atuar, seja na carreira que for. E também a questão dos jovens, que acho que você mencionou, que é um ponto bem interessante aí de entrada no mercado de trabalho, como se destacar, como se preparar para o mercado de trabalho que hoje muda demais. Existe aquela tendência no mercado aí do mundo VUCA, né, do mundo volátil, incerto, que se altera constantemente. Mas isso a gente vê numa realidade que principalmente para o mercado de trabalho, as exigências são cada vez maiores. O que há um tempo atrás, eu falo assim, na minha época, era básico, era vamos dizer, um adicional, hoje se tornou básico. Então, e como que está sendo essa entrada no mercado de trabalho para os jovens, ou mesmo para as pessoas que já estão no mercado se manterem nisso? Então, entrando aí no nosso tema, Regina, falando propriamente de desafios de carreira, na sua visão da companhia de talentos, na sua visão naquilo que você tem no seu dia a dia, qual que está sendo o principal desafio do mercado de trabalho? Eu acho que um ponto aí que as pessoas que nos assistem, que sempre falam, é da questão de recolocação, talvez se recolocar. Existe, infelizmente, o nosso índice de desemprego é muito alto, mas como que você está vendo isso? O que está sendo mais difícil? Encontrar candidatos para preencher as vagas existentes, ou as vagas existentes estão também muito exigentes e não estão conseguindo suprir isso daí? Como é que está esse ponto na sua visão? Por favor. Fabrício, eu acho que a gente está vivendo um momento muito peculiar, né? Porque muitas dessas coisas que você citou, então falar sobre saúde mental, falar sobre etarismo, dentro do mercado de trabalho, falar sobre a entrada de jovens, falar sobre a criação de um ambiente que ao mesmo tempo siga as diretrizes do negócio, mas que seja respeitoso e adequado para pessoas. Tudo isso já era discutido no ambiente organizacional, dentro das empresas, mas eu acho que todo esse momento que a gente viveu acelerou muito uma série de discussões, todas ao mesmo tempo. Então, o mundo corporativo vive um desafio gigante, primeiro de priorizar o que ele vai tratar, porque eu percebo que tratar de todos os assuntos ao mesmo tempo não dá certo, a gente precisa criar uma agenda de tratativa desses assuntos, e segundo, entender como é que cada um desses assuntos se encaixa dentro da realidade, da cultura, e até dos direcionadores estratégicos que cada uma dessas empresas tem, né? Do ponto de vista dos profissionais, a gente tem visto muita mudança. Então, a gente tem a valorização da entrada do jovem, mas a gente tem a valorização de profissionais que têm mais experiência, mais maturidade. E eu acho que uma coisa que é muito importante, e óbvio, a gente tem uma série de barreiras no mercado, né? Tem muitas empresas que barram a questão de idade, muitas empresas que barram a celeridade do crescimento quando jovens entram dentro dessas empresas. Então, acho que a gente tem um caminho de evolução, mas, ao mesmo tempo, organizar essa agenda dos assuntos para entender quais são as prioridades e qual vai ser a tratativa de cada um desses assuntos que foram acelerados em função do movimento, de todo o movimento que essa história aí de pandemia causou, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu sempre gostei bastante do conceito de líquido do Bauman, né? Então ele fala sobre mundo líquido, ele fala sobre amor líquido, e eu acho que a carreira, ela precisa ser encarada como uma carreira líquida também.
a partir do momento que eu consigo entender que, diferente do que era no passado, né, e num passado não tão distante, mas era assim que acontecia, os meus pais idealizavam para mim uma carreira que eu precisava seguir, eu cursava uma universidade ou me especializava numa determinada carreira, e era nela que eu precisava ficar até o momento da minha aposentadoria e saída do mercado de trabalho. Hoje, você encarar a carreira de uma forma líquida significa que você não precisa entrar no ensino médio sabendo exatamente aquilo que você vai cursar como faculdade. A faculdade não precisa ser preditiva em relação ao futuro da sua carreira. E as suas experiências, elas não precisam necessariamente ser iguais, elas não precisam ser lineares. Eu entro numa área X como estagiário, eu sou efetivado, e aí eu cresço nessa área, e eu sigo toda aquela trilha convencional de carreira, né, de virar um analista, um coordenador, um gerente, um diretor, enfim. Eu acho que a gente dá esse ponto de vista de que eu consigo manusear a carreira de uma forma diferente, e aprender coisas diferentes ao longo dela, transitar por áreas diferentes ao longo dessa carreira, aprender durante toda essa carreira, que é uma coisa bastante importante também, né? Muito se fala sobre o aprendizado contínuo. Então, eu acho que o nosso olhar sobre o trabalho e sobre o desenvolvimento da carreira, ele hoje precisa ser diferente também. Então, o desafio está nas duas pontas, né? Ele está na ponta do profissional e está na ponta das organizações. Eu acho que foi interessante esse ponto que você mencionou, Regina, porque tem algumas situações que eu já vivenciei e que realmente batem com isso que você mencionou agora. Eu estou aprendendo aqui conceitos, acho muito bacana, e deixo aberto. Se alguém dos que estão acompanhando a live aqui quiser fazer alguma pergunta, basta postar, a gente traz aqui, manter essa live mais interativa possível. Então, fique à vontade. Mas voltando ao ponto aqui, a questão dessa carreira fluida, de manter dessa forma, eu acho interessante por esses dois lados da moeda. Por um lado, a pessoa tem que buscar essa carreira fluida, sempre aprender. Eu concordo muito com isso, sempre tentei manter minha carreira dessa forma. Mas, por outro lado, a empresa, o empregador, como você mencionou, tem que dar as condições para que isso aconteça e que ofereça essas oportunidades para a empresa. E aí me lembrou um conceito aqui que realmente ele bate muito nisso, da manutenção, de conseguir reter, essa é a palavra que eu estava buscando, reter a pessoa no ambiente de trabalho, que hoje, nessa questão de carreira fluida, principalmente, é difícil você encontrar como era antigamente, como era aquele ideal de carreira que eu cresci, pelo menos, ouvindo, de entrar numa empresa, fazer uma carreira, se desenvolver e se aposentar dentro da mesma empresa. Isso hoje em dia é quase surreal mencionar uma coisa dessa. A mudança entre as empresas é muito grande. Então, como que as empresas podem, nessa parte de desafio de carreira, criar um ambiente? O que é interessante para criar um ambiente para realmente reter aquele talento, aquela pessoa que tem capacidade para se desenvolver lá dentro e não sofrer com tanta fluidez de buscar de oportunidades que tem no mercado? Alguma dica nesse ponto? Eu vou sempre tentar fazer um paralelo entre os dois lados, né? Entre o profissional e entre o mundo organizacional. Primeiro, eu tenho algumas ressalvas em relação a esse termo de retenção de pessoas, porque se a gente for fazer um paralelo com relacionamentos, por exemplo, a gente tem que manter ou criar ambientes e oportunidades que façam com que seja gostoso estar junto, né? E dentro de uma organização é a mesma coisa. Eu preciso ter pitadas de coisas bacanas na minha cultura, no meu ambiente, no meu dia a dia e nas minhas pessoas, né? Que façam com que os talentos, os jovens, os profissionais estejam ali, porque
eles veem sentido. Nunca essa palavra foi tão utilizada quanto ela é hoje em dia, né? A gente conversa o tempo todo com jovens e eles falam muito sobre encontrar sentido. Não necessariamente está desconectado de propósito, mas eu acho que esse negócio de ter a motivação, a vontade de estar ali, de resolver problemas, porque não tem lugar perfeito, a gente vai encontrar desafios, a gente vai encontrar problemas, a gente vai encontrar coisas muito legais, mas eu acho que muito mais do que ficar pensando em reter, aumentar benefício, fazer pesquisa de salário, é entender qual é o ambiente, o que faz com que eu me conecte com pessoas no dia a dia, do ponto de vista de empresa, né? Eu não vou prender ninguém lá dentro, eu não posso pensar que só porque eu pago melhor do que o mercado, as pessoas vão ficar ali. Quantas e quantas vezes eu não escutei de RH ou de altos executivos que falavam, pô, mas a gente paga o melhor salário do mercado. Falo, então, mas deixa eu te contar que não é só salário que mantém as pessoas dentro de um ambiente, dentro de uma empresa ou numa relação, né? Porque o contrato de trabalho nada mais é do que uma troca. Eu estou ali para trabalhar, para me empenhar, para superar os desafios, mas e qual é a contrapartida? Então, eu acho que toda essa questão do ambiente, da cultura, ele precisa ser bem entendido, mais do que eu pensar o tempo todo e quebrar a cabeça nessa questão de retenção. E eu acho que, de novo, do ponto de vista da empresa, a gente bater toda hora nessa tecla de retenção, e olhar números, dados, e qual que é o meu turnover, em quanto tempo eu tenho o payback do investimento que eu faço quando eu treino um novo profissional, é pensar onde é que está o cerne da perda do meu talento? Será que é porque a gente tem problemas internos de governança? Será que é porque a gente tem problemas internos de montar esse pipeline de profissionais? Então, eu perco alguém, eu não tenho quem substitua essa pessoa, eu não monto esse pipeline, né? Será que é porque eu tenho problemas sérios de gestão do conhecimento? Então, eu gasto muito tempo treinando, passando conhecimento, e aí, quando essa pessoa vai embora, eu acho que eu joguei todo o meu dinheiro no lixo. E eu acho que tem outras questões que envolvem. E uma última questão que eu sempre levanto quando eu estou conversando com empresas que trazem esse tipo de problema é: será que turnover é de fato um problema no teu negócio? Será que esse número precisa ser olhado com tanto cuidado? Ou será que ele traz algum tipo de oxigenação? Será que ele traz algum tipo de movimentação que é saudável dentro do teu negócio? Então, às vezes, a gente bate nesse número, né? A área de RH é cobrada por um número, mas a gente precisa entender se faz sentido de verdade. Entendi. Não, eu acho que é um bom ponto esse que você coloca, até por conta de do trabalho que a gente faz aqui na OBC. Sempre que entra numa área de RH, esse é um dos principais pontos, indicadores a ser olhado. Como é que está o turnover? Não, vamos criar alguma ação para reduzir o turnover da nossa empresa. Mas olhar o cerne da questão, o que está gerando esse turnover, realmente é algo muito, muito interessante. É daí que vem a raiz do problema, de entender realmente o porquê que a pessoa está deixando. Pode ser um problema de liderança, pode ser um problema de cultura, como você mencionou, pode ser um problema de mercado, alguma situação. É importante entender o que está gerando isso, não um número pelo número e tentar reduzir. Faz todo sentido isso. Nós temos uma pergunta aqui do Maurício Duran. Deixa eu exibir aqui a pergunta dele. Obrigado aí pela pergunta, Maurício. Meu amigo Maurício, conhecido aqui. Boa noite. Como vocês enxergam os profissionais generalistas? E eu acho essa pergunta aqui, ele colocou uma próxima pergunta aqui também. E vamos lá. E os conhecimentos e habilidades além das formações acadêmicas? Agradeço aí, Maurício, pelas perguntas, acho bem interessante e está linkado com o ponto que eu ia perguntar para a Regina, que a Regina mencionou um ponto que eu acho muito importante, do aprendizado. Então, que é importante sempre se manter aprendendo, se atualizando, adquirindo conhecimento.
E nessa questão, acho que a questão que o Maurício colocou aqui, vou colocá-la de novo, dessa questão dos profissionais generalistas. Eu vejo que sempre tem um vai e vem no mercado. Ora buscam profissionais especialistas, agora vamos para os generalistas e volta e assim vai. Então, na sua visão, Regina, como que fica essa questão, como que são vistos os profissionais generalistas no mercado? Eu vou usar uma palavra aqui super repetida, tá? Ao longo da nossa conversa e para a maioria das perguntas que vão surgir. Okay, depende. Depende. Eu vou sempre começar a resposta com depende. Porque depende muito daquilo que... do tipo de posição que você se candidata, do tipo de empresa, do tipo de negócio. Então, se você me falar, olha, eu sou um profissional de... sei lá, da área comercial, e eu sou generalista, e eu estou me candidatando a diversas posições e eu não sou chamado para as entrevistas. Vamos olhar no detalhe isso. Quais são essas posições? Eu me candidatei para a área comercial de uma empresa de engenharia. Eles não vão contratar um cara que é de área comercial generalista, porque, via de regra, esse profissional ele precisa entender muito bem do produto, então ele precisa ter um domínio técnico muito forte, que vai fazer com que ele seja visto como um especialista, e não adianta você ser um vendedor generalista ou um profissional de área comercial generalista. Uhum. Então, depende muito. O fato... Eu vou voltar lá no começo com aquela questão, com aquele conceito de carreira líquida, porque... Quando você é um profissional que se enxerga como um generalista, e isso é muito bem visto e muito útil em diversas áreas e diversas empresas, isso não significa, e tem muitos profissionais de RH que falam isso, não significa que quem sabe fazer muita coisa não faz nada direito, né? Eu acho que precisa entender, e aí somando com a tua outra pergunta... como que era o nome dele? Maurício? O Maurício. Isso. Maurício, somando com a tua outra pergunta sobre os conhecimentos e as habilidades, ao longo da sua carreira, provavelmente você somou conhecimentos e habilidades que façam com que, mesmo que você seja generalista, a gente descubra um foco no teu rol de conhecimentos. Então, poxa, eu sou um cara de área comercial generalista. Legal. Vamos olhar todas as empresas nas quais você trabalhou, tudo aquilo que você desenvolveu, tudo aquilo que você acumulou de conhecimentos e de práticas e de habilidades, porque talvez a gente descubra coisas que sejam muito oportunas. E aí, quando a gente está construindo um currículo, por exemplo, você coloca como termos-chave nesse currículo. Então, poxa, eu sempre trabalhei em área comercial, mas todas as empresas sempre exigiram que eu conhecesse CRM, e eu domino 2, 3 ferramentas de CRM com o pé nas costas. A gente já achou alguma coisa que seja bacana e que você exerceu com um certo nível de especialidade, e que é uma palavra-chave super importante você colocar no teu currículo, por exemplo, o teu conhecimento de CRM, inclusive o nome dos CRMs que você sabe mexer e que você domina. Poxa, eu sempre controlei budget da área. Isso é uma palavra-chave super legal que talvez alguém procure numa pessoa com o teu perfil e que te dá um certo nível de especialidade, sabe, no teu rol de experiências. Então, não se trata de ser especialista ou de ser generalista. Se trata da gente entender direitinho qual foi a tua trajetória, achar uma linha mestra dessa trajetória e trabalhar em cima dela, e quais são as empresas que contratariam alguém com essa linha mestra. Nossa, muito bacana. Coloca a gente para pensar, né, nessa questão aí de realmente de generalista ou especialista, mas o como realmente destacar as habilidades. Porque achei interessante o que você mencionou agora do CRM. A gente tem os CRMs, a gente tem o Salesforce, tem o Lotus Notes, tem o Outlook, Office, Photoshop, dependendo da área, CorelDRAW e tal. Existem tantas ferramentas que hoje em dia podem ser que são utilizadas e que muitas vezes no dia a dia se torna mais comum utilizar, mas é importante, achei legal esse ponto que você mencionou, Regina, de ter realmente uma linha mestra, porque não adianta conhecer de todas as ferramentas disponíveis no mercado, saber de todos os sistemas operacionais existentes.
é preciso ter uma coerência em relação a isso e destacar essa linha mestra na sua carreira. É isso. Se você me permite te interromper um minutinho, uma coisa que é importante, se eu puder deixar uma dica aqui para o Maurício, é que existem alguns termos no mercado que eles viram moda. Então, esse negócio de ser generalista, de ser especialista, uma hora o mercado quer um profissional X, depois eles querem um profissional Y, aí tem um determinado termo que entra na moda e que a gente vê muito isso, e a gente acaba se sentindo excluído do mercado porque a gente ou não domina, ou não estudou, enfim. Tentem se desapegar disso, porque essas coisas que entram na moda, elas são muito bacanas para dar a headline de artigo que um monte de gente vai escrever no LinkedIn para ganhar visualização, sabe? Mas tenha o foco e se entenda como um profissional de uma determinada área ou com uma determinada fortaleza, porque no fim do dia é isso que vai te dar a rédea da tua carreira para poder conversar, para poder se colocar numa entrevista ou num bate-papo de relacionamento, enfim, naquilo que for, mas desapega, porque às vezes a gente está com isso tão ativo na cabeça que a gente já começa uma conversa falando, eu sou muito generalista, e aí as pessoas acham que eu não tenho foco, ponto, você matou. Eu já vou direcionar o meu cérebro para ficar tentando buscar justificativas para essa tua frase de que você é generalista e não tem foco, sabe? Então, desmistifica esses termos que viram moda e foca, dá luz para aquilo que você construiu. Muito bacana. Eu acho que é a linha de realmente olhar. Tem até um livro sobre isso, para olhar para os pontos fortes e não ressaltar os seus pontos fracos. E, assim, exatamente. Eu gostei muito desse ponto que você falou, da linha mestra, de realmente traçar a sua carreira e destacar os seus pontos fortes, aquilo que te realmente faz diferente na sua carreira. Que bacana, achei, nossa, muito legal. Maurício, agradeço aí da pergunta, muito bem colocada mesmo. Até o Décio Maia aqui também deu os parabéns pela pergunta, e realmente é uma situação que a gente vive no dia a dia. A sua xará, Regina, a Regina Paixão, está dando comentário aqui, ó. Ótimas dicas, Regina. Oba, obrigada, Regina. E obrigada, Maurício, pelas perguntas também. Ótimo vocês participarem, gente, que honra. Que bacana, excelente aí a participação. Eu queria tocar um outro ponto aqui que você mencionou, Regina, e que você voltar nessa questão e até ainda linkando nesse tema que a gente está aí, do aprendizado do currículo. Hoje a gente vê uma tendência de algumas empresas, e principalmente as grandes empresas de tecnologia, estamos aí falando de Google, de Facebook, até mesmo da Apple, e que começam a colocar um ponto dizendo assim, de que uma formação em faculdade padrão, formal, não é mais necessária para entrar na empresa. Mas um ponto que eu sempre coloco, eu acho que para crescimento e para desenvolvimento de carreira, eventualmente isso vai ser necessário. Essa tendência está correta? Eu estou entendendo correto? Eu vejo isso no mercado ainda. Como é que está isso em relação a realmente aprendizado, a desenvolvimento formal de educação, vamos dizer assim, para uma carreira? Tá, eu acho que o Maurício até tinha perguntado sobre a questão da formação acadêmica, e ele falou no plural, né? Até para contextualizar, que eu acho que é uma coisa importante, a gente, e aí se eu puder deixar uma outra ressalva, um sinalzinho amarelo para todo mundo nesse tema, eu acho que é importante. A gente vive um tempo em que parece que a gente está sempre devendo, né? Existe até um termo em inglês que eu sempre ressalto quando eu tô falando sobre isso, que chama FOMO, Fear of Missing Out, medo de perda, né? Eu tô sempre com medo de estar perdendo alguma coisa, porque a gente vive num momento em que tem muita disseminação de dados, de conteúdos. Não significa que tem disseminação de informação, porque informação é o que eu faço com os dados que eu recebo, né? Quando eu decodifico esses dados e transformo em utilidade, isso é informação. Mas a gente tem excesso de dados circulando o tempo todo, sejam verdadeiros, falsos, especulativos.
E como a gente está exposto a isso o tempo todo, principalmente por causa dessa tranqueirinha que é o celular, que vive o tempo todo na nossa mão e pula pop-up de mensagem, alerta, a gente está sempre nessa tensão de eu tô perdendo alguma coisa. Eu vou conversar com amigos, eles estão vendo uma série que eu não tô vendo, eu converso com o pessoal no meu trabalho e eles estão acompanhando um blogueiro, um formador de opinião que eu não tô. Essa sensação é uma sensação autodestrutiva, porque se a gente não focar naquilo que de fato faz sentido para a gente vai ter crises constantes de ansiedade e isso é perigoso, né? Então, acendo esse sinal amarelo. Entendam que ninguém está perdendo um monte de coisa, porque a gente está focando, e desde o início dos tempos era assim. O homem das cavernas, ele não sabia o que estava acontecendo dentro da caverna, porque ele saía para caçar, e quem estava cuidando lá dentro da caverna era a mulher dele, e ele não entendia muito bem como é que estavam as crianças. A gente tem foco, e a gente precisa focar até por questões de saúde mental. Falando sobre a questão acadêmica, ela é uma questão importante, faz parte da nossa formação, a vivência acadêmica, ela é uma fase, inclusive da vida, que não deveria ser pulada, mas a gente tem questões econômicas, questões sociais, e a acessibilidade ao mundo acadêmico tem sido prejudicada, e a gente sabe que a questão da educação aqui no Brasil é um ponto delicado, mas muito importante. Então eu não recomendaria que as pessoas pulassem essa etapa, deixassem de cursar um curso superior e depois fazer complementações acadêmicas aí de lato sensu, estrito sensu, enfim. De fato, as empresas têm olhado menos para isso? Tem. Por quê? Porque elas entendem que a tua formação superior não necessariamente tenha conexão ou esteja intimamente ligada às tuas experiências. Então, talvez eu olhar aquilo que você desenvolveu, a tua adaptabilidade e as tuas soft skills possa fazer mais sentido do que eu levar em consideração a tua formação acadêmica. Mas aí para mim é um outro ponto de atenção, que é o quanto as universidades se desconectaram do mundo real. Então são ambientes muito importantes e o corpo docente é fantástico, eu tenho um profundo respeito por docentes, por professores. Eu sou filha de uma professora que eu admiro muito, mas eu acho que tem uma questão importante do olhar para a educação, porque significa que se eu fizer um curso superior, eu vou sair com alguma bagagem ou pronta para o mercado de trabalho? Não, porque na maior parte as universidades não têm esse tipo de preparo. Eu adoraria ter aulas de como preparar um currículo bacana, de como me conectar com o mercado de trabalho, de como fazer networking quando eu fiz faculdade, e nada disso existiu. Então, essa cadeira, né, de mercado de trabalho é uma cadeira que falta dentro da grandíssima parte das universidades, mas eu acho que o grande alerta é esse: a gente tem um mundo acadêmico que é muito desconectado da realidade. Então, quando eu estudo, eu não tenho a sensação de que eu estou preparada para trabalhar, né? Ou para me conectar a uma profissão, enfim, eu acho que isso é delicado. Mas, de novo, a gente precisa se manter aprendiz. Eu acho que sentar nessa cadeira de aprendiz durante toda a vida é muito importante. Seja fazendo curso, seja se atualizando com nomes importantes da profissão que a gente quer seguir ou escolheu. Mas eu sempre faço sempre dou um exemplo da vida real, que é assim: a primeira faculdade que eu fiz foi de rádio e TV. E quando eu fiz, há muitos anos, eu aprendi absolutamente tudo no analógico, né? Então a gente tinha aquelas filmadoras super trambolhudas, não tinha. Eu fiz curso de fotografia na universidade e era com rolo de filme. E eu não exerci, mas eu precisaria me manter atualizada o tempo todo, porque olha, nesse tempo, quantas coisas não mudaram, né? Toda a digitalização do mundo midiático me faria me tornar obsoleta em pouquíssimo tempo. Se eu não continuasse
me atualizando, estudando, eu com certeza seria fadada ao fracasso se eu tivesse escolhido seguir a profissão que eu estudei. Então, a gente precisa ter caminhos paralelos, sabe? De se manter atualizado, mas eu não tiro a importância da vivência acadêmica. Eu acho sim que é importante e acho que as pessoas deveriam passar por essa fase, sim, porque ela é uma fase importante na vida. Não, perfeito. Eu acho, nós temos uma pergunta do Décio, eu já vou colocar ela aqui, Décio. Uhum. Mas eu acho perfeito esse comentário. Até eu posso falar por experiência. Hoje nós estamos aqui nessa live, a Ohio Business Consulting existe por conta dessa experiência acadêmica. Ela surgiu de uma experiência acadêmica, ela veio daí. E eu não sei, vocês devem estar vendo aqui atrás, eu tenho 2 banners, o logotipo da empresa e o outro aqui, que é do grupo de ex-alunos da Faculdade de Ohio. Então, acredito que nós temos participantes aqui também, e com certeza a experiência acadêmica que esteve lá é muito boa. Concordo em gênero, número e grau com o que você falou, Regina, de que realmente a educação aqui no Brasil precisa, não só no Brasil, acho que no mundo ela precisa dar uma melhorada muito. Uma boa melhorada. Um ponto que que é uma mensagem que eu vi há um tempo atrás, que eu acho que faz todo sentido, se a gente pegar o que era uma fábrica de qualquer produto antigamente, versus o que é hoje, ela mudou demais. Pegando essa linha que você falou de digitalização, ferramentas, equipamentos e assim vai. Se eu pegar uma indústria de automóveis, o que era antigamente, da época que começou a linha de montagem com o Ford, ao que é hoje com uma Tesla toda 100% robotizada, mudou muito. Mas se eu pegar o que era a escola em 1910 e comparar com o que é uma escola, o método de ensino hoje, não está tão diferente. Aquela situação de alunos sentados numa sala de aula com o professor lá na frente, e essa vivência que você mencionou realmente de mercado, de realidade, ela ainda é um pouco deficitária. Mas a gente chega lá, dá para melhorar. Não significa que não deu uma base legal e que se a gente tiver esse espírito de aprendiz, a gente vai atrás do complemento, porque dá uma base legal. Eu conheci grandes teóricos, eu tive acesso a livros, o mundo acadêmico tem isso, né, de trazer uma teoria muito bacana, mas a gente tem que ligar o espírito de aprendiz para querer cavar mais coisas. E uma outra coisa super importante do mundo acadêmico, gente, é networking. Você sempre faz um curso e conhece muita gente legal. Eu sempre guardei um tempo e um recurso, porque eu falei que eu faria algum tipo de formação, certificação, uma vez por ano, quando eu terminei a universidade. E eu fiz assim até 2019, o ano passado, não preciso dizer que o negócio virou de ponta cabeça e bagunçou. Mas todos os cursos, certificações, formações, gente, eu saí com pessoas muito legais, somadas ao meu hall de conhecidos, sabe? Então isso é uma outra coisa muito bacana. Não, sem dúvida, perfeito. E aqui eu só vou colocar aqui a Cristiane Silveira mandando um olá para os Bobcats. Os Bobcats são os ex-alunos da Faculdade de Ohio, sou um deles. Olá, Cristiane, agradeço aí o Go Bobcats. E vamos lá, então, entrando nesse ponto aqui, a gente tem uma pergunta, voltando um pouquinho para a questão de currículo, tá? Nós temos uma pergunta, ela é um pouco longa, deixa eu ver como que ela vai exibir, do Décio aqui. Vamos lá, vou ler. Regina, um CV de um profissional generalista, se for completo, ficará super extenso. Realidade. Para ter um bom CV, que passe um bom currículo, que passe o recado e não seja cansativo, muita coisa ficará de fora. Assim, poderá nem mesmo passar pela triagem dos bots, os famosos robozinhos aí de análise, na primeira etapa. Qual sua sugestão? Manter um CV base e correr o risco de ficar fora de vários processos que o background não deu match? Ou fazer um currículo, um CV específico para cada vaga? Olha só, bem direta essa pergunta aí, hein? E Décio, obrigada. Acho que vai ter vai dar um caldo bom. Eu vou começar a responder sua pergunta de trás para frente, então, tá? Fazer um CV para cada vaga. Isso é um tema bem controverso no mundo de RH, mas eu
e aí é um ponto meu, eu já discuti com outras pessoas que compartilham dessa opinião e com pessoas que não compartilham. Eu não recomendo para ninguém fazer um currículo para cada vaga. Por quê? Muitas vezes você vai se candidatar, mesmo que seja para vagas diferentes em empresas diferentes, na mesma consultoria de recrutamento e seleção, por exemplo. E vamos supor que eu seja uma headhunter que atendo diversas empresas, mas eu faço triagem para área jurídica. Você imagina eu recebendo lá o currículo do Décio para uma vaga jurídica numa indústria, o currículo está de um jeito. Aí daqui a um mês eu publico uma vaga jurídica no segmento de saúde e eu recebo o Décio de novo, só que com outro currículo. E aí eu recebo para uma outra vaga, numa outra empresa, o currículo do Décio. Eu vou falar, gente, pelo amor de Deus, esse cara tem algum problema de crise de identidade, porque quem é o Décio? Quem é? Qual que é a tua marca? Qual Né? que é a linha mestra do Décio? Exatamente, bingo. Então, eu não concordo, não gosto e nunca vi com bons olhos ter currículos diferentes. O que pode ser mudado, alterado no currículo, mas mesmo assim ainda causa um pouco de estranheza? É o objetivo. Então, você ter um currículo, como diria antigamente, uma folha corrida, com as mesmas informações, as mesmas experiências, mas que pode eventualmente mudar o objetivo, porque, poxa, eu me candidatei para uma vaga de diretor numa empresa, e essa daqui tem uma vaga de gerente, de uma área um pouco diferente, mas com um salário que é uma coisa que é um valor ali que eu estou mirando, e aí eu vou dar uma mudada no objetivo para ficar um pouco mais adequado, tentar chamar atenção. Beleza, não tem problema. Agora, ter um currículo diferente para cada área ou para cada tipo de posição, eu sou contra. Para mim, a pessoa é a pessoa, e quando a gente trabalha com recrutamento, a gente costuma bater o olho e identificar, porque a gente está ali analisando gente o tempo todo, né? Então, eu gosto de entender qual é a tua marca, qual é o holofote. Quando eu olho o currículo do Décio, o que está piscando ali para mim, tá? Uma outra coisa importante é que, e aí para responder o início da tua pergunta, você imagina que a gente tem uma quantidade grandinha de profissionais no mercado, sejam eles disponíveis e buscando uma nova oportunidade, sejam eles trabalhando e querendo mudar de áreas, né? Então, todos os dias, seja uma pessoa de RH ou de consultoria de recrutamento, ela se dedica o dia inteiro a analisar pessoas, perfis, e a porta de entrada é o currículo, tá? Eu não vou conseguir ler um currículo que tenha 4 páginas, 3 páginas, e mesmo um que tenha 2 páginas, que é o que a gente de RH recomenda que um currículo tenha no máximo, eu não consigo ler o currículo inteiro. Então, o que acontece? Tenho uma baita carreira da qual eu me orgulho, eu fiz um monte de coisa, só curso, eu fiz uns 40. Respira fundo, desapega desse excesso de orgulho, é bacana, mas na hora da entrevista você vai conversar, e o currículo, ele precisa ser um material conciso, tá? Ele precisa ser bem objetivo, porém, ele precisa ter as palavras-chave da tua área. Ou seja, se eu sou um profissional que trabalho com RH, eu preciso ter ali e entender o que as áreas de RH pedem, o que é bacana, que eu sei e que estão pedindo no mercado. Uma coisa super importante de se fazer, e gente, procurar trabalho é uma coisa que dá trabalho, que exige atenção, que exige dedicação. Então, bota na agenda. É 1 hora por dia, 5 dias por semana, 1 hora por dia, 5 dias por semana é para você que você vai trabalhar, tá? Então, eu vou entrar no LinkedIn, entrar em outros agregadores de vagas e vou começar a olhar vagas para as quais eu gostaria de me candidatar. Só que eu preciso ler detalhe por detalhe. Esse negócio de deixa eu me candidatar para ver se rola ou para ver se me vem, esquece, tá? Não rola e não vão te ver. Então, eu vou abrir lá 10 vagas de RH, né? Coordenação, gerência, podem ser as 2 áreas pelas quais eu posso transitar, dependendo do tamanho da empresa, e vou olhar o que aparece de padrão nessas vagas. Tô vendo que eles pedem experiência com ATS, que é o tal do robozinho,
Eu tô vendo aqui que eles pedem experiência com entrevista por competência, e aí eu vou anotando essas coisas que se repetem. Por quê? Essas são as palavras-chave que, se eu tiver experiência, se eu tiver vivência nisso, eu preciso que constem no meu currículo, tá? Quando ele for analisado por pessoas, são essas palavras que vão saltar aos olhos das pessoas. Eu não preciso descrever a estrutura básica de um currículo, ela precisa ter os teus dados simplificados, tá? A gente não sabe na mão de quem vai cair um currículo, então eu não coloco foto, eu não coloco documento, eu não coloco endereço completo, eu posso colocar bairro ou área da cidade, mas não precisa informações extremamente identificadoras de onde você está. Principalmente documento, jamais. Eu preciso ter um objetivo, tá? Atuar na área X, atuar como tal tipo de profissional. Eu preciso ter um bloco onde eu descreva aquilo que eu sei fazer de melhor. Então, são bullets, né? São itens que eu vou colocar, dizendo o que eu desenvolvi. Não precisa ser um baita textão. Respira fundo, desapega do orgulho. O orgulho vai vir na hora da entrevista. É a hora que eu vou contar tudo que eu fiz. No currículo, não dá. Tem que desapegar. Porque senão ele vira uma mini biografia e ninguém lê mini biografia. É só de gente famosa, tá? Escreva esse bloco das minhas habilidades, competências e realizações. Quanto mais concreto for esse bloco, melhor. Então, se eu tiver números ali, poxa, eu cresci a carteira de clientes da empresa de X para Y, enfim, né? E essas palavrinhas-chave. Então, experiência como usuário do Microsoft Dynamics, que é um CRM. Construção e realização de entrevistas por competência. Palavras-chave. Elas têm que estar pulando nesse bloco. Depois eu vou colocar um bloco de formação. Então, o que eu fiz de curso universitário, se eu estou cursando, idiomas, não mintam em idiomas, jamais, nunca. Se eu coloquei que o meu inglês é básico, né? Se o meu inglês é intermediário, é isso que eu vou escrever. E depois eu vou colocar o meu bloco de experiências, que não precisam ter uma descrição gigante de cada uma das minhas experiências. Eu posso ter a empresa, a data de entrada e de saída, os cargos que eu ocupei, tamanho de equipe. Então, ele precisa ser um documento, e a analogia sempre é essa, chamativo. Eu preciso olhar aquele currículo e falar, eu quero conhecer o Décio. Esse cara aqui me intrigou, ele tem as palavras-chave aqui das experiências que eu preciso, eu vou ligar para ele para fazer pelo menos uma conferência de experiências. Então, o currículo ele precisa ser esse brilho, essa boa capa de livro. Pensa que você está passando numa livraria de carro, rápido. O que vai te chamar a atenção é a capa mais legal de livro, né? Com a chamada mais legal, com o título mais legal, com as cores mais legais. O currículo ele precisa ser essa chamada. Tem uma máxima no mercado que diz que os recrutadores têm cerca de 6 segundos para ler um currículo, então imagina que em 6 segundos eu preciso fazer, bater o olho e falar, opa, peraí, esse daqui eu separo, vai para a pilha dos que eu quero conhecer. E aí eu vou ligar e na ligação o Décio tem que brilhar. Na entrevista presencial, o Décio tem que brilhar. Mas o currículo precisa ser conciso e ter as informações necessárias, importantes e que chamem atenção. Sobre os robozinhos, o volume de candidaturas para as posições, em função das questões de desemprego, da economia, enfim, aumentou significativamente, fazendo com que o humano não conseguisse mais fazer a triagem. Então, o robozinho, ele é calibrado por um ser humano que imputa lá as informações que geram os algoritmos e que vão triar esses currículos para mim. Então, se eu abro uma posição que tem 20 mil candidaturas, impossível um ser humano triar 20 mil currículos. Então, eu uso a tecnologia para me ajudar nessa triagem, tá? Não odeiem os robozinhos. Eles ajudam quando o ser humaninho que está por trás calibra eles direitinho. Essa que é a grande questão. Essa que é a pegada, tá? O problema é a pecinha que fica ali entre a cadeira e o computador, é isso? Então, às vezes é um problema, às vezes não é. Não vamos generalizar, senão a gente vai ser xingado. Tá cheio de gente, de ser humaninho maravilhoso, que calibra super bem. Mas tem ser humaninho que não tem tanta habilidade para calibrar. Enfim, né? Vamos pensar nos ser humaninhos que fazem isso super bem.
O robozinho, ele tem uma calibragem, qualquer robozinho, tá? De procurar palavras-chave. Então, eu sei que dá uma preguiça danada eu ter que me inscrever em 20 ATS diferentes, ficar procurando, entra em site, sai de site, uns anexam currículo, outros não, uns pegam informação do currículo e são rápidos, outros são chatos. Lembra que eu falei que dá trabalho? Dá trabalho. Reserve esse tempinho na agenda. Pô, são 10 diferentes que eu tenho que me cadastrar. Faz um por dia, não precisa fazer isso toda hora. E depois, nesses 10 que você se cadastrou, eles vão aparecendo as oportunidades nas quais você pode se candidatar. E eu garanto, vai ficar mais simples. Mas dedica um tempo para fazer esses cadastros e depois o negócio fica mais simples. O cadastro precisa conversar com esse currículo lindo, maravilhoso que o Décio fez. E ele precisa ter as palavras-chave. Isso é bem importante. Não deixar de preencher nenhum campo, porque esses campos são de triagem. E no campo de experiência, no campo de idioma, no campo... Bom, esses campos são super importantes para triagem, tá? Então não deixem de colocar essas informações, essas palavras-chave, porque é aí que o robozinho vai buscar se tem as palavras-chave que o ser humaninho por trás calibrou ou não, tá? Muito bom, excelentes dicas aqui. Eu só para colocar aqui, voltando um pouquinho lá do Maurício, ele colocou 2 comentários que eu acabei me mostrando, tá aqui, que nós não aprendemos a aprender na escola, fato, Maurício, a gente aprende a absorver informações e realmente a buscar informações, a aprender, é outra história que a gente tem que buscar. E aqui o Maurício também coloca aqui que além do lifelong learning, aprender a vida inteira, hoje falamos do life wide learning, aprender muito mais coisas. Me corrija se eu estiver errado aí no conceito, Maurício, mas é perfeito isso mesmo. E aqui, só pegando aqui a resposta do Décio, eu já tinha mostrado, mas mostrando de novo, que a gente usou bastante a pergunta do Décio como exemplo. Agradeço aí, Décio, viu? Que a própria Regina falou que ia dar um pano para manga aí, realmente deu. Então, nós temos aqui, concordo, acho que um CV para cada vaga, um currículo para cada vaga pode gerar uma crise de identidade mesmo. E é fato, eu acho que eu concordo muito com o que você falou, Regina, que buscar trabalho dá trabalho. Já estou sempre olhando para isso, é um dos braços aqui da consultoria, de olhar para essa parte de recolocação, sim. Uhum. E a gente vê que tem muitos sites, tem muitas empresas, tem umas que já puxam o seu currículo, mas se o currículo não estiver formatado do jeito certo, as informações são puxadas do jeito incorreto, tem que ajustar. Mas eu acho que esse ponto linka bastante, tem bastante relação com aquilo que você mencionou no passado, aquela sensação de estar perdendo alguma coisa, o FOMO. A sensação de miss out, de se eu não me candidatar rápido, eu vou perder alguma vaga, vou perder alguma possibilidade aqui, mas eu concordo que é muito mais importante fazer uma coisa focada, bem estruturada. Uma tendência que eu tenho visto aqui no próprio LinkedIn, que eu acho bem interessante, pessoas selecionando já em quais empresas gostariam de trabalhar, se cadastrar no sistema dessas empresas e acompanhar a vaga. Isso é bom até para a questão de saúde mental, Fabrício, porque se eu foco e me candidato a 10 empresas, mas que eu olhei lá e eu tenho fit, sabe? Eu baixei numa planilha o que os caras estão pedindo e eu respondo a cada um desses pré-requisitos, são 10 empresas, mas super focadas. Se eu me candidato a 100, que eu não tenho nenhum tipo de retorno, o desgaste é muito maior, sabe? Eu gastei muito mais tempo, eu tô me consumindo porque eu não tenho retorno, porque ninguém me chama, ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu perdi o foco, entendeu? Então, eu acho que até por questões da gente controlar a saúde mental, esse foco e esse investimento de tempo são super importantes. Uhum. Temos aqui, essa pessoa não está identificada aqui, mas temos procurar trabalho exige plano de ação com equilíbrio comigo e com o mercado, equilíbrio com si próprio e com o mercado. Perfeito, é isso daí. Tem que estar, é o foco que você mencionou no começo, Regina. Sem foco, a gente acaba atirando para todo lado, e realmente essa é uma das grandes... vamos dizer, reclamações, pontos de polêmicas, até no próprio LinkedIn aqui, mencionando que
não tem retorno das empresas, que cadastra e não tem o retorno. Aí pode ver essa questão assim de realmente focar naquilo que você busca para a sua carreira. Eu acho que esse é o grande desafio, ter o foco na sua linha de carreira. E aqui quem mandou essa pergunta, aqui que procurar trabalho exige plano de ação, foi a Cris Dumani. Ela Ai, que querida! A Cris Dumani é uma amiga, companheira de grande parte aí da minha jornada. Obrigada por estar aqui, só. maravilhosa. Tá vendo só? Tá aí te prestigiando. Excelente. Obrigado, Cris. Uma querida. Eu queria dar uma cutucada no Maurício, eu posso? Claro, por favor. Ele mandou uma frase dizendo que a gente não aprende a aprender na escola ou na universidade, mas a gente também não aprende que não dá para aprender. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar abertamente, né, sobre autoconhecimento, sobre essa questão do equilíbrio que acabaram de colocar aí. Por quê? Quando a gente é criança, o aprendizado ele é uma coisa muito natural para a gente. A gente experimenta, se dá errado, a gente levanta, sacode, tira sujeira, dá uma choradinha por causa do joelho ralado, mas vai, sabe? A gente tem pouco medo, a gente tem pouco receio e a gente tem muita coisa para aprender. Conforme o tempo vai passando e a gente vai ganhando maturidade, entendendo como é que são as dinâmicas do mundo, a gente vai perdendo essa essência e a gente começa a se impor um monte de barreira, né? O medo, ele começa a ser um impeditivo e a gente começa a se dizer mais não. Como a gente não investe tempo em se autoconhecer, essas barreiras elas vão ficando muito maiores do que elas são na realidade. Então, buscar entender qual é o nosso processo de aprendizado, o que de fato a gente quer aprender, porque essa sensação de que eu tô perdendo coisas o tempo inteiro faz com que a gente se aprofunde em coisas que a gente nem gosta, que nem fazem parte daquilo que a gente que a gente não consegue conversar com naturalidade, sabe? Então, investir tempo em se autoconhecer também é uma coisa extremamente importante. Não é firula, não é balela, muita gente precisa de apoio profissional para isso, e os psicólogos, os terapeutas estão aí para apoiar, mas é uma coisa muito importante, a gente entender qual é o nosso mecanismo de aprendizado, lidar bem com ele e olhar para o mundo com esse mecanismo ativado, é uma coisa que vai fazer muita diferença. Eu queria só colocar essa pimentinha aí na frase dele. Mas, Maurício, é com todo carinho, tá? Fabrício, você ficou mudo para mim. Desculpa, gente. Eu coloquei no mudo porque aqui no prédio está tendo uma reforma, está tendo um barulho aqui, por isso que eu coloquei. Só faltou voltar, tirar do mudo. Problemas do mundo moderno, né? Faltou sair do mudo. Mas aí, ó, o Maurício concordando realmente com isso, de que a gente tem muito a aprender. Uma analogia que eu escutei há muito tempo, que eu acho que ela faz muito sentido, me diz se faz sentido para você, Gênio, é que quando a nossa mente funciona de uma forma do aprendizado, como se fosse uma cidade. E quando a criança, você tem um terreno vazio. Então, aprender um idioma, aprender alguma coisa nova, aprender qualquer situação na escola, como lidar com alguma situação, é fácil porque tem espaço para construir. Conforme nós vamos adquirindo conhecimento, o terreno é limitado. Então, quanto mais conhecimento, vai ficando mais apertadinho. Então, aprender um idioma numa idade mais avançada, vamos dizer assim, com mais idade, já é mais difícil. A questão da informática também, mas não é impossível. Esse é o ponto, essa é a analogia que faço. É possível você adaptar as construções da sua mente para realmente incluir cada vez mais conhecimento. E eu queria pegar também o gancho aí que o Maurício colocou, que realmente a gente não aprende, mas no dia a dia, quando você se aprimora, busca outros cursos, uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação, no mestrado, foi o como realmente aprender de uma maneira diferente e buscar como buscar informação. Eu acho que isso, para mim, foi um diferencial muito grande. Aonde buscar, onde obter informação para realmente eu conseguir chegar na conclusão na melhor e ter a melhor percepção seja qual situação eu estiver vendo.
Eu Então, acho que faz bastante sentido e a gente tem vivido num mundo que é muito cheio de cilada, né? Então, voltando a pensar aí na analogia que você fez, e quando eu falei que quando a gente é criança, a gente não tem essas travas, esses crivos, via de regra, quando a gente é criança e não tem irmão, e eu tenho um filho único e vejo bastante o mundo através dos olhos dele, você não tem em quem se espelhar. E diferente de quando a gente é adulto, que a gente está o tempo todo se martirizando porque a gente se compara. Então a gente se compara desde coisas muito simples até coisas muito complexas. Quantos e quantos exemplos a gente não tem visto aí de pessoas que entram em processos depressivos profundos porque elas são viciadas em redes sociais que ditam padrões de vida, padrões de corpos, padrões de trabalho. Uma coisa que tem sido muito discutida, por exemplo, no próprio LinkedIn, é qual é a saúde que os jovens profissionais conseguem começar a construir, né, a saúde profissional, olhando o tempo inteiro para pessoas que fazem essas postagens que são vistas como positividade tóxica, né? Então, eu entrei na empresa, ela é linda, maravilhosa, porque tem escorregador, porque o kit de boas-vindas é lindo, porque tem 1000 funcionários, e aí eu começo a olhar e falar, poxa, eu passei num processo seletivo, a empresa é pequena, tem 100 funcionários, eu começo a me diminuir porque eu estou me comparando com uma realidade que não é minha, que eu não faço parte. E eu já entro nessa empresa que é pequenininha, que não levou para minha casa um baita kit de boas-vindas e não tem escorregador, achando que eu sou menos, achando que a empresa é menos, que o desafio é menor. Então a gente tem essa base comparativa que é bem tóxica o tempo todo, e isso é muito ruim. Por isso que eu falo tanto da questão do autoconhecimento, porque a gente precisa parar com essa questão de achar que a grama do vizinho está sempre mais verde, que o ideal de vida de uma pessoa que tem 40 mil seguidores no LinkedIn é o exemplo a ser seguido e que eu não sou tão capaz quanto, ou que eu não sou tão competente quanto porque eu tenho 1000 seguidores, sabe, uns parâmetros que são muito absurdos, e a gente se sacrifica por isso, a gente se martiriza por isso, né? A criança não tem medo de se expor ao ridículo, de tentar, de gritar. Quando ela tá gritando, ela tá testando o tom da voz dela, como que ela é mais ouvida, menos ouvida. Eu faço birra para ver se o meu pai vai me dar mais atenção, menos atenção. Então, é o tempo todo na tentativa e erro, e vai lá e conserta, e a gente perde muito isso ao longo da vida, né? sim. A gente para de se conhecer, a gente para de se testar, para de se dar oportunidade. E para a carreira, para a vida pessoal a gente nem vai discutir, mas para a carreira isso é bem ruim. Bastante, não, eu concordo com isso, a pressão que é colocada, vamos dizer, nesses sentidos, muitas fotos de kits de boas-vindas, de grandes empresas, de quero participar, estou participando disso, estou fazendo aquilo. É importante celebrar as vitórias, eu acho fundamental, sempre foi feito isso, mas não comparar a sua vitória com a vitória do outro que está ali do lado, porque cada um tem a sua realidade, cada um está no seu momento de vida, e o que às vezes é uma vitória enorme para alguém pode ser não tão grande para outra pessoa, e vice-versa. Às vezes para uma pessoa, não faz sentido nenhum, está trabalhando numa empresa pequena, mas às vezes para aquela pessoa que conseguiu o emprego, está aí não por conseguir um emprego, mas está na empresa que queria trabalhar numa empresa pequena, está trabalhando com propósito, com autonomia, com conhecimento, e que vai realmente conseguir fazer a diferença na carreira dela. E só aproveitando esse link, nós temos mais uma pergunta aqui para colocar. Eu recomendo aqui, estou sempre recomendando esse vídeo para todos que eu conheço. Não sei se o pessoal aqui já viu, tem um vídeo muito legal da Motivação 2.0, do Daniel Pink, no TED Talks. Esse vídeo, ele é antigo, mas ainda é um dos 10 mais vistos no TED Talks, e é excelente. Ele fala exatamente nesses 3 pontos. O que motiva, o que deixa uma pessoa contente de estar trabalhando, motivada realmente a fazer o trabalho dela. E são esses pontos. Autonomia, ter a autonomia para fazer o seu trabalho, sem o microgerenciamento. Ele usa o termo de, vamos dizer, já está traduzindo maestria, mas é de conhecimento, saber ter o conhecimento para fazer aquela atuação. E o principal,
propósito, o sentido que você mencionou no começo, Regina. Trabalhar sem sentido, fazer algo naquilo que você não vê sentido, que não te dá um propósito para levantar da cama todo dia e ir lá, realmente é algo que vai te martirizar, seja na empresa que for. Uma multinacional trabalhando lá vou colocar o exemplo de novo, na Apple, lá em Cupertino, nos Estados Unidos, numa empresa europeia ou numa outra pequena aqui no Brasil, sem sentido. Se aquilo não te fizer sentido, você vai ser infeliz em qualquer lugar do mundo. Então, é muito bom isso daí, ter o sentido, ter o propósito no seu trabalho, na sua carreira. Aqui nós temos, só para fechar esse assunto, a Cristiane está mencionando também aqui, fora a quantidade de fake news. Virou uma pandemia maior do que a do coronavírus, isso, né, gente? Vamos combinar? Infelizmente, é importante saber filtrar isso. Pois é. E saber acompanhar. Gente, até vou dar um depoimento aqui do meu lado. Eu, na minha função, por ser consultor de empresa, eu preciso estar muito antenado em tudo que acontece, em tendências de mercado, em várias indústrias, em várias situações. Então, eu acompanho muitas newsletters, recebo muita informação e controlo aqui também uma quantidade de informações muito grande. É preciso ter o filtro, para principalmente quando você vê essa questão, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido. Se é algo importante, busca uma fonte fidedigna, busca alguma coisa. Agora, se não é importante para você e também não faz sentido, descarta, não olhe para isso, porque fake news hoje em dia, gente, só traz problema e não tem nem que ter atenção. Voltando aqui, vou colocar a pergunta, o Daniel Rames, espero ter pronunciado correto, Daniel, mencionando aqui, olha, boa noite. Alguns estudos apontam que somente 19% das vagas são publicadas e muitas são questão de compliance. Como acessar as vagas mais estratégicas? E aí, Regina, como é que funciona isso? E aí o Daniel, Daniel, né? Daniel, não fica bravo, tá? Mas eu vou te contar algumas realidades de mercado. Não significa que tudo é assim, mas existem vários estudos que dizem que esse número de 19% aí tá otimista, tá? Mas que entre 80% e 90% das vagas que são publicadas, elas não são verdadeiras, tá? Em redes sociais, publicadas. Por quê? E aí vou te contar um pouco da dinâmica de trabalho de uma pessoa que trabalha com recrutamento. Quando você trabalha com recrutamento, essas grandes consultorias de recrutamento, que eu não vou citar o nome para não fazer jabá aqui de ninguém, e nem para que ninguém se sinta ofendido, mas quando uma empresa, eu tenho um cliente, né, e que eu sei que ele me pede referências, ele me pede coisas sobre mercado, ele vai me pedir profissionais, ele tem uma área que tem uma alta rotatividade dentro da empresa. Se eu atendo esse cliente, eu quero atender bem, eu quero atender com prontidão, eu preciso estar olhando para o mercado o tempo todo. As formas de olhar para o mercado são diferentes e, às vezes, para eu ter um banco de profissionais para esse determinado cliente ou para uma determinada carteira de clientes, a gente acaba publicando posições para formar esse banco. Pode ser que algumas coisas mudem um pouco com a LGPD, porque agora o tempo, as empresas de recrutamento, as próprias empresas, o próprio mundo corporativo vai ter que se adequar a isso, mas a gente tem um tempo para manter no banco os currículos, vai ter para os candidatos o opt-in, opt-out, autorização. Então, a LGPD veio para mudar um pouco essa dinâmica. Mas existem muitas posições que são publicadas e ou a vaga vai abrir daqui a um tempo, ou essa vaga é uma vaga que o cara lá da empresa de recrutamento sabe que é uma área crítica para o cliente e ele quer montar um banco, ele quer mapear profissionais que são bons no mercado. Ou seja, nem sempre uma posição publicada corresponde a uma cadeira vazia dentro de uma empresa. Tá? Significa que isso é feio, ilegal? Não, não significa, muito pelo contrário. Significa que se você vai lá e se candidata e o headhunter ou a pessoa de recrutamento da empresa te liga e teve interesse de te conhecer, que você entrou no radar dela. E isso é ótimo, né?
Eu sei que do ponto de vista de candidato, isso gera ansiedade, expectativa, cada conversa que a gente tem, principalmente quando a gente está desempregado e a gente escuta o toque-toque na porta o tempo todo de conta que está vencendo, de filho que depende da gente, de casa que a gente precisa manter e de futuro que a gente não consegue planejar, o negócio fica bem mais feio do que parece, né? Mas, do ponto de vista das dinâmicas de mercado, isso não é ruim. Significa que cada headhunter, cada pessoa de recrutamento, cada pessoa que busca ou que trabalha em RH, tem lá esse radar, e se eu entro nessa zona de mapeamento do radar dele, isso é positivo. Se eu entrar de uma forma positiva, melhor ainda. Significa que o dia que surgir uma oportunidade, eu sou uma das pessoas que eventualmente possa ser considerada para essa posição, tá? Então, por questão de compliance, pode acontecer, mas eu te digo que não é uma coisa enorme. O que acontece é que quando uma empresa publica uma vaga e ela quer ser democrática e tem políticas de recrutamento interno, ela vai divulgar essa vaga para fora, ela vai divulgar para dentro e ela vai comparar os candidatos que ela buscou no mercado e que ela tem lá dentro. Imagina se você trabalhasse numa empresa e se candidatasse a uma vaga interna e fosse uma pessoa qualificada, você se sentiria super lisonjeado de ter sido considerado e eventualmente até contratado ou sido promovido, enfim, para essa vaga. Para quem está no mercado, soa esquisito, sabe? Mas eu gosto desse pensamento democrático, de eu olhar, poxa, eu me candidatei, eu fui até a última etapa, e aí o recrutador me manda um e-mail falando que fechou a vaga com uma pessoa interna. Ok, respira fundo. Pensa do lado da empresa. Como é legal uma empresa que valoriza os talentos que estão lá há mais tempo, que olha para a prata da casa, que promoveu uma pessoa interna, entendeu? Então, sempre vamos tentar dar 2 pesos e 2 medidas, que eu acho que esse é um jeito da gente se proteger, de ficar deprimido sempre com um não, e de pensar dessa forma democrática. O dia que eu estiver dentro de uma organização, eu gostaria de ser levada em conta para uma vaga interna e de não ser preterida por uma pessoa do mercado, sabe? Uhum. Não, eu acho, até complementando aqui para o Daniel, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, e aqui eu estou falando usando o chapeuzinho de quem já foi gerente, que realmente quando você tem essa situação de você ter uma vaga publicada também internamente, que você acaba contratando uma pessoa externa, gera internamente uma situação para a empresa. Realmente vai gerar até uma insatisfação da pessoa, de como, poxa, mas já estou aqui, já trabalho para a empresa e ela não está me considerando para uma vaga. Então, isso que eu acho que acaba gerando, tem esses 2 lados da moeda que eu acho que faz todo sentido, sim. Mas eu acho que você tocou num ponto também que eu gostaria de explorar um pouquinho aqui nesses minutos finais, Regina, que nessa questão, principalmente aqui de, primeiro, acessar essas vagas estratégicas, Daniel, diz para nós se foi respondida a sua questão, mas eu acho que é isso, tentar, através de um currículo... eu não respondi essa pergunta, mas eu volto nela, desculpa, então, vamos lá, volta lá, para acessar as vagas estratégicas. Então, antes de eu complementar, com certeza a sua palavra, vamos mandar lá. E aí foi a parte que eu falei que eu ia falar para o Daniel uma coisa que ia parecer meio clichê, mas vagas estratégicas, e quanto mais estratégicas e altas elas forem, não adianta, gente, é através de networking, é através de exposição, é você ampliando a sua rede de contatos e relacionamentos, porque uma empresa não vai divulgar uma vaga que seja super estratégica, que seja de alto escalão. Isso acontece por indicação, isso acontece por busca de headhunters no mercado. Principalmente quando essas posições elas são fruto de substituições, elas são tratadas com muita delicadeza, né? Então, eu vejo o tempo todo críticas sobre o recrutamento, sobre recrutadores, sobre pessoas de RH. De fato, não tem mundo perfeito, mas a dinâmica de trabalho, ela precisa ser uma dinâmica, eu não estou falando que ela é a que acontece, mas ela precisa ser uma dinâmica de muito respeito a pessoas, né? Então, se eu estou substituindo um diretor dentro da minha empresa, eu não vou divulgar essa vaga. Existem uma série de critérios e de cuidados que eu preciso tomar.
eu vou pôr essa vaga na mão às vezes é o próprio presidente da empresa que vai fazer a análise dos candidatos para essa posição, ele busca ali no board pessoas que sejam indicadas, eles falam nomes nas reuniões de pessoas que podem ser boas possibilidades. Então, quanto mais eu me exponho dentro do meio ao qual eu quero pertencer, mais possibilidades eu tenho de me conectar e de saber dessas vagas estratégicas. Às vezes eu nem fico sabendo. Você só vai receber uma ligação de uma pessoa que ouviu a sua indicação de outro que conhecia, mas o relacionamento é uma coisa super importante. Não significa que você precisa se expor sendo o rei das curtidas no LinkedIn. Às vezes a gente tem essa visão meio deturpada, né, de que o cara nem é tão bom assim, mas porque ele tem um monte de seguidor e fala uma groselha no LinkedIn e ganha lá não sei quantas mil curtidas, ele que está em alta, ele que está em exposição. Não. Mas também não significa que você precisa ficar apagado. Eventualmente, se você quer virar uma referência no assunto que você domina, na área na qual você trabalha e criou a sua experiência, o fato de você escrever artigos, de você seguir empresas e profissionais desse nível ou de níveis acima dos seus, que sejam dessas empresas e se manter atualizado, informado, fazer um comentário pertinente em algumas coisas, eu acho que são coisas que podem te dar uma boa exposição, mas, de fato, trabalhar para nutrir essa rede de relacionamento é uma coisa que pode parecer batida, mas que ainda é muito mal feita e que é muito necessária. Não, perfeito. Exatamente esse é o ponto que eu ia colocar. Quando eu comecei falando, para entrar nesse ponto, de ter um currículo focado com a sua linha de ação ou na empresa que você quer atuar e se manter relevante no mercado. Esse acho que é o ponto do networking que mencionou. Tem que estar inserido, tem que estar inserido na sua área de atuação e gerando conteúdo. Concordo plenamente, não basta ser o rei do LinkedIn, rei do YouTube, ter 500 mil likes, 500 mil seguidores, que esse não é o objetivo. Existem grupos aqui, por exemplo, no LinkedIn, que tem mais de 1 milhão de membros. Tá lá, tem, dependendo da área, tal, você tem 1 milhão de pessoas conectadas em um único grupo no LinkedIn. Mas a interação entre elas é zero. Então, assim, é algo que é importante ter um grupo qualificado, você ter o seu network e interagir. Esse é um ponto que eu queria colocar aqui, pegando esse gancho, Regina. Interagir com a sua rede. Não basta estar nas redes sociais, não basta ter o seu perfil muito bem estruturado, é preciso interagir, trocar conhecimento. Há pouco tempo atrás, eu estava justamente aqui no LinkedIn, trocando mensagens com algumas pessoas, e começou, mas o meu perfil tem tantas visualizações por mês, por semana e tal, como é que está isso? Aí eu falei o meu número lá, não vou entrar nisso aqui agora, mas, poxa, como é que você conseguiu esse número? Eu falei, porque eu interajo com 3 vezes mais pessoas no meu ramo do que eu estou recebendo de visualização. Entro em network, falo com as pessoas, compartilho informações, recebo informações. É importante isso daí sim estar realmente inserido no seu network para chegar nessas vagas estratégicas, porque é aí que vão lembrar de você, do seu perfil, do seu trabalho e que vão buscar a pessoa. E só para fechar um ponto aqui, que eu acho que é bem polêmico, mas sem querer de estender muito a discussão, é essa questão do feedback, até pelo que você mencionou, Regina, com o número de candidatos que existem nas redes sociais, a gente vê, quando dá para acompanhar a aplicação, tem 4 mil, 5 mil candidatos para uma determinada vaga, realmente fica muito difícil você esperar algum retorno e, principalmente, ter um feedback da empresa de contratação, de recolocação, do RH da empresa. Como que você, só para a gente fechar, como que você vê isso, essa questão do feedback? Olha, você não foi selecionado. Entende que é necessário? Daria uma resposta para a pessoa, olha, você não foi selecionado por não ter tal competência? Ajuda isso ou realmente é algo que só atrapalharia no processo seletivo?
Olha, de verdade, Fabrício, a sensação que eu tenho sobre esse negócio de feedback, principalmente com esse excesso de exposição no LinkedIn, é que parece briga de irmão, sabe? Um joga a culpa para o outro e nenhum dos dois tem razão. Porque os candidatos ficam extremamente insatisfeitos, magoados, porque participaram do processo. E, de fato, quando você olha sob a ótica de uma pessoa que está participando de um processo e está super ansiosa por uma nova posição, enfim, e tem toda a necessidade aqui atrás, né? Porque quando eu estou conversando, fazendo uma entrevista, eu tenho aqui atrás uma mochila que está cheia de necessidade, né? Tá com necessidade de aprender, tá com necessidade de se sentir útil, de se sentir valorizado, tá cheio de conta para pagar. Então, essa mochila tá aqui me empurrando. Eu não posso julgar uma pessoa sem lembrar que ela tá carregando isso daqui nas costas. Mas, se eu pudesse dizer que não crie expectativas, né? E de um jeito respeitoso, eu não tô minimizando, muito pelo contrário, mas se candidata e não cria expectativa. Se você chegar no final do processo, né? Poxa, passei por várias etapas, fui finalista, conversei com o RH, com o diretor, troquei mensagem de WhatsApp, eu tive uma interação com a empresa, não hesite em pedir o feedback. Essa é a minha última pergunta. Vale não existe em pedir. Vale pedir e contar que você quer, se colocar numa posição legítima de, olha, eu posso entender, por favor? Você pode me dar, pode ser aqui pelo WhatsApp mesmo, ou se você quiser me mandar um áudio, se quiser que eu te ligue, eu te ligo, mas eu gostaria bastante de entender qual foi essa construção e o que deu certo, o que não deu, muito rapidamente. Eu não vou tomar seu tempo, né? Mas se coloque numa posição de que está a fim de evoluir com o que aconteceu nesse processo. Afinal de contas, é também um processo de aprendizado. E eu acho que é importante, sim. Do ponto de vista do RH, eu acho que é muito trabalho, é uma demanda muito grande. As empresas, elas têm um movimento pendular de internaliza recrutamento, bota para consultoria todo o recrutamento, aí internaliza de novo e contrata uma equipe, manda toda a equipe embora e bota na mão de consultoria. Isso acontece há anos e anos, esse movimento pendular, a cada tempo, a cada punhado de tempo. Mas se a gente for parar para pensar, por maior que seja a estrutura de RH de uma empresa, e ela é maior conforme o número de funcionários da empresa é maior, não dá para você dar 5 mil retornos, né? É humanamente impossível você dar 5 mil retornos. Então, empresas que têm grana para investir nessas ferramentas, elas vão mandar respostas automáticas, e empresas que não têm grana, elas vão deixar de dar resposta e o RH, a pessoa de recrutamento, não vai conseguir dar. O que eu sempre costumo falar, eu acho que até falei no nosso encontro presencial, é que a gente nunca pode deixar de lembrar que um processo seletivo, uma entrevista, ela é a relação entre dois humanos. E ali não tem ninguém devendo para ninguém. Eu não estou ali para implorar por uma vaga, e a pessoa que está me entrevistando, ela não está ali para implorar para eu trabalhar ali. Cada um está desempenhando o seu papel, mas é uma relação de troca. Ela está ali para contar o que ela precisa e para me avaliar, e eu estou ali para contar quem eu sou e no que eu posso contribuir, né? O discurso precisa estar muito bem feito, muito bem montado, eu preciso respirar, vai no banheiro e dá 3 pulinhos, solta toda a adrenalina para entrar na conversa de um jeito legal, não esquecer nenhum ponto, treina no espelho antes, como é que você vai contar a tua linha do tempo, tua trajetória. Mas eu acho que, como é a relação entre dois humanos, o fato desse humano que está sendo entrevistado sair depois, ter chegado numa etapa avançada e não receber nenhuma resposta, é incômodo, mas eu também acho que não tem problema nenhum dele falar, escuta, olha, foi super legal, participei, foi ótimo, mas eu gostaria bastante que você me desse um retorno, até para eu poder aprender com esse processo. Não, excelente, eu acho que está perfeito. Aqui a gente tem um comentário da Cristiane também. Saiu uma pesquisa recente que apenas algo em torno de 40% das empresas dão algum tipo de retorno para o candidato. Achei otimista. Eu também ia falar isso, eu acho que está um número bem otimista aqui de 40% dando retorno. Eu falo para você, já vi retorno de pessoas aqui que eu estava dando uma assessoria nessa parte, que recebeu um retorno dizendo, infelizmente você não foi selecionado porque ou está pouco qualificado ou está muito qualificado para essa vaga. Na mesma mensagem,
Então, assim, tem mensagens e mensagens de feedback, mas eu acho que foi essencial o ponto que você mencionou, Regina, de se participei de um processo seletivo de algumas fases e em uma delas eu não realmente não fui selecionado, buscar esse feedback eu acho que é válido, eu acho que é bem interessante até para o próprio crescimento. Mas se realmente é só uma primeira candidatura, um envio de currículo... Nem cria expectativa, não criar expectativas, porque o número realmente de informação de currículos recebidos é muito grande. E aqui, para finalizar só, nós temos a resposta do Daniel, falando perfeito, respondido de forma clara. Eba! Excelente, muito bom. Gente, já são 8 horas. O nosso como passou rápido, né? Na verdade, passou. Exato, esse tema é um tema que eu acho que a gente vai marcar outras lives. Opa, tá questões de carreira, eu acho que dá Conta comigo. Excelente, a gente dá para fazer uma sequência aí e tratar desse tema de uma maneira contínua, porque carreira, desenvolvimento, como você mencionou lá no começo, é uma coisa líquida, tem que estar sempre se adaptando, tem que estar sempre buscando uma forma de se encaixar, de se desenvolver e de se destacar principalmente no mercado. Então, a gente tem bastante coisa para falar, talvez a gente volte a falar nesses temas aí. E aproveitando aqui, só falando em temas, antes de encerrar com vocês aqui, essa foi uma primeira sequência a primeira live de uma sequência que a gente está fazendo. Vamos ter, toda semana, vamos ter uma live aqui pela página da OABC. Então, nós temos aqui, tanto no Instagram, a nossa página no meio aqui, e a nossa página do LinkedIn, basta seguir lá. E tivemos uma outra pessoa que participou também no nosso evento presencial aqui, com o Thierry Sintra, falando sobre diversidade e inovação. Não fugindo do tema diversidade e inclusão aqui, a diversidade é inovação. Como a diversidade pode contribuir para as startups, para dentro das empresas, no ambiente de inovar e de trazer realmente ganhos para as empresas. Então, vai ser na próxima quarta, mesmo horário, às 6h30, e já temos a do dia 26 também marcada, que vai ser sobre compliance LGPD, que a Regina mencionou aqui também. Vamos falar sobre isso, e aí nós vamos estar com o diretor, com o Arthur Sabato, que é diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, participem, vai estar bem interessante. Se tem alguém com propriedade para falar de LGPD, é ele, que ajudou aí, tá ajudando a controlar tudo isso. Então, espero aí quem participou nas próximas lives também. Agradeço a participação de todos aí que mandaram perguntas, que participaram ativamente aqui. E, principalmente, Regina, muito obrigado por participar conosco aqui mais uma vez, compartilhando seu conhecimento na área de recrutamento, na área de RH, compartilhando aí os bastidores de como funcionam as coisas. Agradeço bastante aí a sua participação mais uma vez conosco aqui. Eu que agradeço, foi ótimo, um prazer sempre estar com você, precisando, estou à disposição, acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? A gente não pode guardar nada. E estou no LinkedIn, quem quiser interagir por lá, mandar mensagem, eu nunca deixo de responder uma mensagem, mesmo que demore um pouco, mas foi um prazer, obrigada a todos que participaram, mandaram perguntas, espero que tenha sido contributivo e, enfim, vamos para as próximas. Excelente, com certeza. Muito obrigado a todos mais uma vez, uma boa noite e até a próxima live. Obrigado aí, o Maurício, a Cristiane e, claro, o Aldécio também, que ajudou aí com a pergunta dele também. Foi um tema bastante interessante. Excelente. Muito obrigado aí pela participação e pelos parabéns de todos aí. Aguardo vocês na próxima live. Obrigado.